Você sabe o que significa inspiração verbal da Bíblia? Como saber se a Bíblia é confiável? Você acredita naquilo que a palavra de Deus diz? Quer conhecer mais sobre esse assunto? Vem comigo nesse vídeo. Olá pessoal, eu espero que a paz do Senhor alcance seu coração nesse momento. Hoje nós queremos falar um pouco sobre inspiração verbal da Bíblia. A nossa reflexão de agora vai estar baseada em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar. Essa é apenas a parte B do versículo, mas creio que vai servir para contextualizar o nosso tema. Nós vamos nos ater principalmente na palavra inspiração nesse momento. O que significa inspiração? Vamos primeiro pensar na inspiração artística de qualquer segmento. Seja um pintor, seja um compositor, seja um ator, seja um poeta, todos esses artistas, eles recebem inspiração para compor as suas obras de arte. Um escultor, ele recebe a inspiração para transmitir através da sua escultura a emoção que ele deseja, a mensagem que ele quer anunciar ao mundo por meio da sua arte. Então pense comigo o seguinte, o artista, quando recebe a inspiração, alguma coisa acontece dentro dele, nas emoções dele, que o inspira, que o motiva, que o leva a produzir uma determinada arte. Pense especificamente no pintor. O pintor, ele visualiza um quadro, uma imagem, só que dentro da alma dele, dentro do coração dele, dentro da imaginação dele, ele teve uma percepção daquele quadro, daquela tela que ele vai pintar, e através dessa percepção ele quer transmitir a mensagem que ele recebeu. Então ele se propõe a fazer essa nova arte, a construir essa nova tela. E enquanto ele está pintando na tela, ele vai tentando traduzir naquela tela as impressões que ele teve a respeito da inspiração que ele está recebendo. É comum a gente encontrar artistas um pouco frustrados por não terem recebido nenhum tipo de inspiração para uma nova obra. Agora, aquele que recebeu a inspiração e pintou um novo quadro, por exemplo, ele vai, num determinado momento, chegar à conclusão de que agora sim, esse quadro, essa tela, pintada da maneira que ela está, representa aquilo que eu fui inspirado a fazer para transmitir o que eu quero comunicar. No entanto, depois da obra acabada, e uma vez que ele apresenta isso a alguma outra pessoa, a pessoa que vai olhar para aquele quadro vai ver a pintura e ela também vai ter a sua própria interpretação daquilo que foi desenhado, daquilo que foi pintado. E nem sempre aquilo que ela vai entender da mensagem vai ser o que estava de fato lá no emocional do artista, lá no coração do artista. Às vezes vai ser necessário o artista até tentar ajudá-lo a interpretar melhor a obra. Ok? Tudo bem? Com isso eu estou tentando trazer o conceito de inspiração. Porém, essa inspiração que eu agora mencionei foi apenas uma inspiração natural, uma inspiração humana. A inspiração que a Bíblia fala é uma inspiração verbal. E quando eu digo verbal, eu estou me referindo a João capítulo 1, onde João, o apóstolo de Jesus, apresenta Jesus como Deus, como o verbo que estava no princípio e sendo ele o próprio Deus. Então, quando eu falo inspiração verbal, eu me refiro a uma inspiração divina, uma inspiração dada diretamente por Deus. E a Bíblia está dizendo aqui em 2 Timóteo 3,16 que as Escrituras foram divinamente inspiradas. Então, os profetas do Antigo Testamento, os escritos do Antigo Testamento, são inspirados por Deus por meio do seu Espírito Santo. Isso significa que Deus, por meio do seu Santo Espírito, colocou no coração dos autores do Antigo Testamento e também do Novo Testamento, posteriormente, a inspiração necessária para que eles escrevessem a sua mensagem, para que eles escrevessem a sua palavra e deixassem para a posteridade um registro dos seus feitos e daquilo que ele queria transmitir. Não obstante a Bíblia apresentar cerca de 40 autores diferentes, nós devemos entender que cada um deles recebeu uma inspiração sobrenatural de Deus. Essa inspiração proporcionou a eles
a escrita da palavra. Mas perceba que eles receberam no espírito deles, na alma deles, no coração deles, no interior de cada um deles, a palavra de Deus por meio do Espírito Santo. Porém, no momento em que eles foram transmitir essas mensagens, tal como aqueles artistas que eu mencionei, eles escreveram usando as suas próprias palavras. Eles escreveram baseado nas suas próprias percepções de mundo, na sua própria cosmovisão. Eles estavam falando a respeito daquilo que eles receberam de Deus, numa linguagem que eles entendiam, levando em consideração o seu tempo, a sua cultura, a sua época, etc. Ah, pastor, então você está querendo dizer que tem muitos erros ali na Bíblia porque foram os homens que escreveram? Não, pera lá, não é isso que eu quero dizer. Eu vou explicar. Mas antes de eu explicar, deixa aí o seu joinha se esse vídeo te interessa, para que a gente possa continuar fazendo outros vídeos. E também se inscreva no canal para que você continue recebendo conteúdos de teor teológico para te ajudar. Ative as notificações para que assim você sempre seja avisado quando nós postarmos vídeos novos aqui no canal, tá bom? Mas voltando aqui no nosso questionamento, eu estou me referindo ao fato de que a inspiração não é uma possessão, não é uma dominação total. Os autores do Antigo Testamento foram inspirados por Deus, mas eles não foram possuídos por Deus, dominados por Deus. Não foi Deus que escreveu a Bíblia através dos autores. Deus inspirou os autores e eles mesmos escreveram a palavra. Eles escreveram baseados no tempo, no espaço e na cultura que eles já tinham. Então, o autor ele não foi dominado por Deus na hora de escrever. Por isso que nós podemos dizer que realmente, né, a Bíblia tem alguns erros, mas esses erros, eles são, vamos dizer assim, puramente técnicos. Você pode encontrar algum erro de gramática, por exemplo, dentro das escrituras, ou você pode encontrar um erro relacionado à narração de algum fato histórico. Quando você olha, por exemplo, Jesus curando o cego, ele pode estar entrando em Jericó em um determinado texto, enquanto que em outro texto ele está saindo de Jericó ao curar o cego. Mas observe que o fato em si, ele é verdadeiro. Havia um cego de nascença, Jesus estava em Jericó, houve ali uma oração por aquele cego e o cego foi curado, né, causando a admiração de muitas pessoas que estavam ao redor. Agora, se eram um, se eram dois, se Jesus estava saindo ou entrando em Jericó, isso acaba tornando o fato irrelevante, né, o fato histórico em si. Porém, a essência daquilo que aconteceu, apontando que Jesus é o Messias, apontando que Jesus é Deus, por ter curado um cego de nascença meramente com a palavra, isso implica que ele é o Cristo, isso não foi tocado, isso não foi mudado. Tá? Esse erro é uma prova de que a Bíblia é de fato inspirada por Deus e que ela não foi manipulada pelos homens posteriormente. Porque se os homens quisessem manipular a Bíblia posteriormente, né, a igreja quisesse depois de algum tempo manipular, ela teria corrigido esses pequenos erros que as escrituras apresentam. Mas o fato de não ter corrigido é justamente para mostrar que ela é honesta em si mesma. É importante também que você entenda que os relatos do Novo Testamento, como este que eu acabei de citar, eles reportam a 30 anos antes aproximadamente da sua escrita, tá? Então, Jesus, ele viveu um período histórico e exerceu um ministério de aproximadamente 3 anos e meio, e apenas depois de cerca de 25 anos, 30 anos, é que o primeiro livro do Novo Testamento foi escrito. Aliás, o primeiro evangelho a ser escrito foi Marcos. Agora pensa você, é natural que se você juntar com alguns dos seus amigos de 20 anos atrás, de 25, 30 anos atrás, e escrevam relatos sobre como foi a faculdade de vocês, por exemplo, ou algum outro acontecimento que tenha durado aí aproximadamente 3, 4 anos, cada um de vocês escrevam os fatos relatados sem que nenhum converse com o outro, vocês vão naturalmente falar de coisas parecidas, porém com pontos de vista diferentes.
uma coisa ou outra vai acabar sendo alterada. Tá? No caso de Jesus, foram muitos os cegos que ele curou, foram muitos os coxos, não foi apenas um, e não foi apenas em Jericó, e não foi uma única vez na vida que Jesus esteve em Jericó, ele esteve lá em outras ocasiões. Então, quando os autores bíblicos narraram os fatos, um lembrou de um ponto de vista diferente do outro. Isso não altera, em hipótese alguma, a essência das Escrituras Sagradas. No que diz respeito aos seus dogmas, regeneração, santificação, expiação, o fato de Jesus ser apresentado como Cristo, como Salvador do mundo, como Salvador das pessoas, o fato das Escrituras narrar Jesus como aquele que veio à Terra, nascido para trazer salvação ao homem, não é alterado. A essência da Escritura permanece a mesma. Então a Bíblia é a inerrante palavra de Deus, pois ela foi inspirada divinamente por Deus e como tal ela é digna de confiança, justamente por apresentar com honestidade a sua história. Ela não esconde, não maqueia os erros, ela não esconde as falhas de caráter dos seus personagens, ela permite com que a pessoa que vai ler as Escrituras hoje tenha uma real noção daquilo que aconteceu. Você vai perceber que os autores claramente permanecem sendo eles mesmos. Eles não foram dominados por uma força externa. Eles escreveram mantendo a sua própria consciência, a sua própria sanidade, porém eles transmitiram através das suas próprias palavras aquilo que o Espírito Santo colocou dentro deles. Isso é a inspiração divina. Eles receberam do Espírito Santo, eles receberam do Espírito de Deus no coração deles, no interior deles, aquilo que Deus queria transmitir. Então veja como isso é interessante. A nível natural, a gente vê que um artista precisa de uma inspiração para transmitir uma mensagem através das suas obras de arte. Quando nós olhamos para um nível espiritual que é muito mais profundo, a palavra de Deus ela foi inspirada pelo próprio Deus para que o homem a transmitisse, porém com as suas próprias palavras. Isso é maravilhoso, isso reflete a bondade de Deus, isso reflete também o fato de que Deus nos quer enquanto indivíduos pensantes, enquanto seres que vão amá-lo porque querem, não porque são forçados a isso. É importante salientar também que os leitores da Bíblia Sagrada recebem inspiração do Espírito Santo para entender aquilo que está escrito. O Espírito Santo pode proporcionar para você um entendimento melhor sobre a revelação de Deus através das Escrituras Sagradas. Por isso é muito importante que você ore ao ler as Escrituras Sagradas. Não fique confiando apenas na interpretação de outras pessoas. Não confie só na minha interpretação ou na interpretação de algum outro pastor. Você também, por meio do seu próprio entendimento, pode receber a inspiração divina para entender as Escrituras. Você não vai receber inspiração divina para escrever novos trechos da Bíblia. Isso não vai acontecer. Mas você vai receber a inspiração do Espírito Santo para interpretá-la melhor, para ensiná-la, para pregá-la, para entendê-la melhor, a fim de que você consiga, por meio do seu trabalho, do seu testemunho, anunciar as boas novas do reino através de uma interpretação correta, firme e recebida por meio do Espírito Santo. Amém? Espero que essa curta reflexão tenha ajudado você. Se você tiver dúvidas sobre o que eu falei, quiser fazer perguntas, coloque aí no comentário. A gente vai procurar ler todos os comentários e ajudar, talvez em outro vídeo ou no próprio comentário a gente responde, para entender melhor esse assunto que é muito importante. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal, porque a gente vai trazer muitos conteúdos relevantes sobre teologia para te ajudar a aplicar de maneira prática os assuntos teológicos no seu dia a dia e também compartilhe esse vídeo com seus amigos. Não esqueça de ativar o sininho para você receber notificações sempre que a gente postar um novo vídeo. E vamos buscar conhecimento com inteligência para aplicá-lo com sabedoria. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!